nós temos efetivamente um número muito grande de suicídios no mundo. No Brasil nós vamos ver daqui a alguns instantes. E na própria obra Memórias de um Suicida, o autor espiritual faz este apelo, que nós deveríamos não apenas orar por aqueles que já tivessem cometido suicídio, embora seja muito bom, ele diz na obra, o serviço da caridade está incompleto, porque na Terra há muitos ainda encarnados que estão, né, com pensamentos suicidas e que podem ser ajudados para que não cometam este ato. Então ele nos diz, oremos pelos suicidas, mas também todos da Terra que estão ainda encarnados, façamos alguma coisa no trabalho de prevenção ao suicídio. Nós temos já avançado muito nesse sentido. No Brasil, por exemplo, temos não apenas o dia dedicado à prevenção do suicídio, como é comum no mundo todo, mas temos um mês inteiro dedicado ao estudo, à divulgação, à conscientização dessa questão. É o mês de setembro amarelo. Então, são essas informações. O intuito é que as pessoas possam conhecer um pouco da realidade espiritual dos suicidas. As informações, algumas delas são bastante impactantes, do livro Memórias de um Suicida, e nós vamos ler logo na introdução que a Megan faz, que o próprio revisor da obra, que foi Leon Denis, ele dizia que ele faria aquela revisão para dar o sentido doutrinário para a obra, porque era necessário que a humanidade, as pessoas na Terra, tivessem esse conhecimento. E que ele faria o possível para dar uma certa amenizada nas informações, porque eram informações muito duras e amargas, mas que era necessário, sim, que essas informações duras e amargas chegassem ao conhecimento de todas as pessoas na Terra, para que esse impacto funcionasse como um freio para todos aqueles que estivessem pensando em suicídio. Então, aí está a nossa intenção, divulgar esta mensagem, para que cada um que adquira um pouco deste conhecimento se torne também um multiplicador dessas informações. Kardec diz, o maior inimigo, o maior contribuinte, digamos assim, do suicídio é o materialismo. Porque dentro do pensamento materialista há uma lógica bastante compreensível de que se o indivíduo está sofrendo e se não há nenhuma possibilidade, não se vislumbra nenhuma possibilidade de ele encerrar, diminuir esse sofrimento, e se a vida está restrita a este périplo material de vida biológica, então nada mais lógico do que se abreviar esse sofrimento, já que não existirá nada além da vida física. Ele diz, mas o grande problema é que existe algo além da vida física, e que a vida vai continuar, e que a primeira decepção do suicida é se deparar com a realidade. Estou vivo. E agora? Com os mesmos problemas de antes, problemas ainda piores agora. Então ele diz, o que cumpre a todos nós fazer é combater o materialismo. Então, sobretudo nós espíritas ou simpatizantes do espiritismo, temos um dever. Nós não podemos ficar fazendo, como diz o autor desta obra, a caridade incompleta. É dever nós espalharmos como pudermos a mensagem da imortalidade, para que mais pessoas se conscientizem de que, por mais difícil que seja a existência física, é necessário viver a experiência física até Deus determinar o nosso retorno na pátria. Então aí está a intenção deste curso. Não tem grandes pretensões de formar doutores em suicídio pós-mortem, ou seja, das consequências do suicídio no além, desses conhecimentos espirituais. É apenas uma forma de espalharmos este conhecimento
conhecimento, pelo menos as informações básicas, a fim de que mais pessoas, dia após dia, também se conscientizem dessa realidade que não está pensando. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta do que dissemos até então? Então nós vamos começar agora com a nossa apresentação do projetor. Só diminuir aqui. Se ficar muito calor, se fica aqui, se ficar eu pode apagar. Melhor assim? Dá pra ver? Vem? Suicídio. Conhecer e conversar para ajudar. A gente vai ver então por que é importante conhecer, conversar, para a gente poder ajudar. Naturalmente que, se a gente quer ajudar alguém em alguma coisa, a primeira coisa que temos de fazer é buscar entender o que a pessoa está fazendo. Verificar se nós sabemos fazer aquilo. Alguém quer ajudar um amigo, a avó, a mãe, o pai, o irmão que está cozinhando algo. Perguntemos para qualquer bom cozinheiro. Nada pior do que alguém que não sabe cozinhar, não sabe fazer nada na cozinha, estar ali ao lado querendo ajudar. Na verdade, só mais atrapalha. Então é imperioso que nós procuremos, de alguma forma, conhecer aquilo que é objeto da nossa eventual possível ajuda a outrem. Nós lembramos que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, quando houve necessidade de certas mudanças dentro das atividades do Centro Espírita Caminho da Redenção, fundado por Divaldo Pereira Franco e Nilson de Souza Pereira, para que os trabalhos pudessem ser aperfeiçoados, ela propôs uma tríade para que eles pudessem se pautar naqueles 3 pilares a fim de melhorar, aperfeiçoar os trabalhos do Centro Espírita Caminho da Redenção. E um dos pilares era exatamente qualificação. Treinar, dar cursos, palestras, seminários, para que os tarefeiros pudessem estar melhor informados, conhecer melhor, compreender melhor o Espiritismo, compreender melhor as tarefas realizadas na casa e saber como ajudar melhor, como realizar melhor aqueles trabalhos. Então é muito importante nós buscarmos conhecer. Nós vamos ver, inclusive, um dos maiores, se não o maior especialista em suicídio no Brasil, o psiquiatra Dr. Neuri Botelho, que é da Unicamp em Campinas, falando exatamente da questão, não apenas da conscientização das pessoas a respeito do problema do suicídio, mas da busca de informações, mas não quaisquer informações, informações de qualidade, informações corretas, de qualidade, para que nós possamos nos equipar de recursos para poder oferecer ajuda a alguém. Disse-nos Jesus: um cego que anda, outro cego, ambos caem no abismo. Se nós desejamos nos disponibilizar, nos colocar à disposição dos benfeitores espirituais, ou em qualquer tarefa, como por exemplo, ser voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos conhecer o problema, a questão,
conhecer as ferramentas possíveis de serem usadas para a tarefa de auxílio. E lembramos que o próprio CVV dá cursos, muitos cursos de treinamento para aqueles que vão se lhe tornar voluntários. Então, conhecer. Depois vamos verificar também a importância, sobretudo na questão do suicídio, a importância de conversar com aqueles que estão vivendo este problema. Conversar com eles. Ouvir o que eles têm a dizer. A gente vai ver, inclusive, as recomendações do Dr. Neuri Botega. E para, então, podermos ajudar. A etimologia, ou seja, a origem da palavra. A etimologia é o estudo da origem das palavras. Suicídio, nós temos esta partícula sui e depois o sufixo sidium. Também poderíamos dizer a respeito da origem deste radical. Então, de sui nós temos, do latim, elemento de formação de palavras que expressa a ideia de si mesmo, de si próprio. E sidium é um sufixo latino do latim caedo ou caedere, significa cortar, deitar abaixo, e exprime a noção de ação que provoca a morte ou extermínio. Nós temos, por exemplo, suicídio, nós temos outro exemplo, homicídio, a morte de um homem, de um ser humano, matar um ser humano, o suicídio, matar a si mesmo, o infanticídio, matar uma criança, o feminicídio, matar um ser humano do sexo feminino, e assim nós temos várias outras palavras formadas a partir deste sufixo latino sidium. Aqui no caso temos esse elemento de formação palavras, o sui, de si mesmo. Então, matar a si mesmo. É interessante também notarmos algo que numa palestra, num encontro, na verdade, do Café Filosófico promovido pela CPFL, ela tem este programa, o Café Filosófico, e o convidado para aquele dia era o Dr. Neuri Botega. Quando ele explana a respeito do suicídio, da necessidade de se falar, de se estudar sobre o suicídio, ele destaca a questão desse elemento sídio, de matar. Porque ele diz, o suicida, portanto, está cometendo o ato de matar. Então é alguém que tem, ainda que seja uma camada mais profunda, que não se revela às vezes no cotidiano, ele tem exatamente este componente de agressividade, de matar. Ele tem a intenção de destruir. Então são elementos que nós vamos percebendo da personalidade humana para que entendamos a questão do suicídio. Aqui são dados da Organização Mundial da Saúde, foram publicados no dia 17 de junho de 2021, estão no site da OMS. O suicídio é um sério problema de saúde pública no mundo. Quase 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo a cada ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. Estamos aqui há cerca de 40 minutos desde o início da nossa reunião. Então já imaginamos quantas pessoas, neste curto tempo em que estamos aqui reunidos, já se suicidaram. Já voltaram para o mundo espiritual, já deslocaram-se do corpo físico, melhor dizendo, porque muitos permanecem na crosta mesmo, e estão agora nessas angústias, nesses sofrimentos do suicídio. Se pensarmos, eu estou aqui parado, e pessoas estão se suicidando, surge em nós, tem de surgir em nós, na nossa consciência, uma necessidade de ser útil de alguma forma nesta causa. Mesmo porque o problema sempre
está bem perto da gente. Sempre. Nós vamos ver que qualquer um de nós está sujeito a ter dificuldades psicológicas, ou mesmo poderíamos dizer nós que somos espíritas, dificuldades espirituais, e derraparmos num problema desses. Então é necessário que nós estejamos sempre muito atentos e muito dispostos a servir nesta causa. Não seriamente em instituições, se pudermos, ainda melhor. Se pudermos organizar a nossa vida e nos dedicar a um trabalho de maneira mais metódica, organizada, mas podemos também servir no nosso cotidiano, dentro do próprio lar, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, na vida social, quando vamos para o lazer. Muitas vezes estamos no nosso lazer, né, os homens que gostam de futebol, as mulheres que gostam de futebol, ou de algum outro esporte, de ir para a academia, estar no churrasco, e aparentemente as pessoas estão felizes. Mas se dermos atenção às pessoas e dermos oportunidade para elas falarem de si mesmas, verificaremos, na maior parte das vezes, aquela felicidade é só para mim. 800 mil pessoas por ano, quase 1 milhão de pessoas por ano. Para cada suicídio que ocorre no mundo, há muitos outros casos de pessoas que tentam suicidar-se. O suicídio é a 4ª principal causa de morte entre jovens, isso no mundo, de 15 a 29 anos de idade, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. 4ª maior causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. Imaginemos todos estes pais, familiares de jovens nessa faixa etária. É necessário que estejamos todos atentos. Por isso que nós mencionamos, ou somos pais, ou somos avós, ou somos tios, ou somos irmãos. Então sempre há pessoas muito próximas que podem estar passando por dificuldades e em cujas mentes podem estar passando pensamentos suicidas. 77% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média rendas, por causa da quantidade populacional, naturalmente, nesses países. Mas os países de alta renda estão entre os que têm maior taxa de suicídio, 11,5 por 100 mil habitantes. Esses são fontes, então, dados da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde fala que estaria em risco. O Dr. Neil Botega, ele comenta também este assunto. Ele diz, na verdade, a gente não pode falar em um perfil específico e fechar a questão ali. Ele diz, a gente pode dizer que há alguns perfis mais comuns, mas ele diz, ninguém está imune a esse tipo de problema. Qualquer pessoa pode passar por esse problema. Então, há perfis, alguns perfis mais comuns, mas qualquer pessoa, mesmo que não se encaixe naqueles perfis mais comuns, pode passar por essa dificuldade. Então, reunidos os dados mundiais, a Organização Mundial da Saúde nos apresentou algumas informações de importância. Embora haja uma forte conexão entre suicídios e transtornos mentais, em particular depressão e transtornos de uso de álcool, nós lembramos que um dos maiores problemas mundiais ainda está o uso deste tóxico, que é o álcool. Em países de alta renda, muitos suicídios ocorrem impulsivamente em momentos de crise, como o colapso da capacidade de lidar com os estresses da vida, como problemas financeiros, rompimento de relacionamentos ou problemas de dor crônica e doença. Isso é muito comum. Os médicos que tratam de pacientes com dor crônica ou algumas outras doenças também crônicas, sempre perguntarem para os seus pacientes: você tem sentido muita tristeza persistente, muita irritação persistente? Você acha que você tem estado deprimido?
passa na sua cabeça algum tipo de pensamento mais negativo, você tem alguma sensação de vazio, de que a vida não faz sentido. Todos os médicos que têm esse tipo de paciente repetem periodicamente essas perguntas. Porque são grupos também em que a depressão tem uma alta incidência, daí com a depressão o risco de suicídio também aumenta. Mas a gente viu então que tanto problemas com transtornos psicológicos, psiquiátricos, problemas de uso de drogas, sobretudo de álcool, também nós temos outros problemas que podem surgir de repente e levar a pessoa a um desespero, a um colapso, com dificuldade de lidar com a situação e podem buscar, muitas vezes, uma falsa solução para o seu problema com um suicídio. A gente vê quando, por exemplo, a Bolsa de Valores tem uma queda abrupta, né, e empresas quebram, milionários ou bilionários perdem as suas fortunas, muitos acabam se suicidando. Além disso, passar por experiências de conflitos íntimos, desastres. Nós vimos também que aumentou muito a incidência de suicídio, as taxas de suicídio durante a pandemia. As pessoas não sabiam lidar, não tinham ferramentas psicológicas, ferramentas íntimas para lidar com as dificuldades. E aqueles problemas de isolamento, os conflitos vindo à tona, porque daí nós não tínhamos tantas atividades externas, ficávamos mais em contato conosco mesmo e nos dando conta dos problemas internos que tínhamos. Quando, por exemplo, surgem terremotos, surgem furacões ou tsunamis e geram estes fenômenos na natureza, também grandes desastres e grandes traumas para as pessoas, isso pode levar também ao suicídio. Violências, abusos, incluindo os abusos sexuais, ou perdas, a morte de alguém, ter uma sensação de isolamento, estão fortemente associados com o comportamento suicida. As taxas de suicídio são altas também entre grupos vulneráveis que experimentam discriminação, como os refugiados, migrantes, povos indígenas. O índice de suicídio entre indígenas, sobretudo no Brasil, inclusive no Brasil, melhor dizendo, o índice é altíssimo. Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexos e presidiários. Todos esses chamados subgrupos têm incidências de suicídio normalmente maior do que os outros grupos. Posso tentar regular o foco? Eu achei que fosse. Eu falei assim, eu vi. Melhorou, né? Aí, acho que é. Mas eu achei que fosse porque eu estava sem óculos. Agora pra mim parece que melhorou, não é? Nem está desfocado. Agora Agora está desfocado. Então, como eu estou sem óculos, Então forma um círculo. Ali seria onde a está a linha desse conexão círculo. entre suicídio é um círculo que está ruim mesmo, né? Né? pode ser então a lente suja. Opa, depois tem alguma coisa aqui. Acho que é, por favor. Tá voltando. Tá bom. Eu posso aumentar aqui um pouco. Mas acho que melhorou. Acho que fica melhor. Né? Melhorou um pouco? Uhum. E ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, os dados que ela tem, de longe o mais grave e importante fator de risco de suicídio para a população em geral é a existência de uma prévia tentativa de suicídio. Então, quem já tentou um suicídio uma vez, também o Dr. Nilo Nicotelli nos seus esclarecimentos fala, ele já venceu aquela barreira do desconhecido, do medo, já é um caminho percorrido e, portanto, ele se torna mais fácil para ele, porque a pessoa que vai tentar o suicídio por primeira vez tem sempre um temor. Como vai ser? Será que eu vou sofrer? O que vai acontecer?
até o ato ser completamente consumado, o que vai acontecer comigo. Como ele já tentou, já passou pela experiência, ele já não tem mais tanto aquela barreira do medo, do desconhecido. Então fica mais fácil para ele ir novamente para aquilo que ele. A Organização Mundial da Saúde também fala que é importante conhecermos os métodos mais utilizados no mundo para a prática do suicídio. Explica a razão. O conhecimento dos métodos de suicídio mais comumente usados é importante para traçar estratégias de prevenção que tenham se mostrado efetivas, como, por exemplo, restrição de acesso aos meios de cometer suicídio. Entre os métodos de suicídio mais comuns no mundo estão a ingestão de pesticidas, 20%. E daí ele menciona, a Organização Mundial da Saúde menciona medidas como, por exemplo, restrição. Sobretudo no Sudeste Asiático, nós temos, por exemplo, no Sri Lanka, na Índia, alguns outros países também daquela região, que tinham altos índices de suicídio, e quando eles foram mapear esses índices de suicídio, verificaram que a maior parte estava nas zonas rurais daqueles países. E foram verificar, então, como que aquelas pessoas se matavam? Usando pesticida. Porque eles já usavam nas plantações, na agricultura, era barato, eles tinham acesso fácil. Então daí esses países começaram a utilizar políticas de restrição, de dificultar a aquisição destes pesticidas. No Brasil, por exemplo, temos políticas também públicas de restrição na aquisição de medicamentos. Porque também vários medicamentos podem ser usados também para este fim. Então aí a restrição tem uma razão bastante clara. No caso daqueles países, foi exatamente para fazer uma tentativa de diminuição, de prevenção ao suicídio, diminuição dos casos de suicídio, já que naqueles países, grande parte dos suicídios estavam relacionados a este problema, ao uso de pesticidas. Era o método mais utilizado e deu resultado positivo em todos aqueles países. Então daí a gente já entende a razão desses países tomarem algumas decisões. O enforcamento e o uso de armas de fogo. Esses são os 3 métodos mais recorrentes de suicídio no mundo. A prevenção. Grande parte dos suicídios é evitável. Isso já está devidamente demonstrado. Há um número de medidas, normalmente de baixo custo, que podem ser tomadas nos níveis populacional, subpopulacional e individual para prevenir os suicídios e as tentativas de suicídio. Então, medidas que servem para a população toda e medidas que servem para populações específicas. Nós verificamos, por exemplo, a população, subpopulação dos presidiários, do grupo do LGBTQI+, de outros grupos também, talvez que sofram abusos sexuais. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles veteranos de guerra, sobretudo depois que houve a guerra do Vietnã, muitos dos sobreviventes, aqueles veteranos, voltaram da guerra com transtornos psiquiátricos muito graves, e muitos se suicidaram. Então daí surgiu a necessidade de gerar um trabalho de apoio àqueles veteranos. E depois passou não apenas para aqueles veteranos daquela guerra, mas para de outras também. Passou a ser um trabalho permanente. E individual também, auxiliando com recursos que as pessoas possam buscar para seus tratamentos psicológicos, psiquiátricos, aconselhamento. Os esforços de prevenção do suicídio requerem coordenação e colaboração entre vários setores da sociedade, incluindo o setor de saúde e outros setores como o da educação, da classe trabalhadora, da agricultura. Nós mencionamos que há um grande percentual de uso de pesticidas como método de suicídio.
empresarial, grupos empresariais, da justiça, da segurança pública, da política, dos meios de comunicação, nós podemos dizer também dos meios religiosos, né, como nós estamos fazendo aqui. Estes esforços devem ser abrangentes e integrados, pois nenhuma abordagem isolada consegue causar um grande impacto em uma questão tão complexa quanto o suicídio. Então, todos os especialistas, a Organização Mundial da Saúde, são unânimes em dizer para o apoio àquele que tem pensamentos suicidas, que é uma pessoa em grande risco de suicídio, é necessário um amparo multissetorial. Há de se criar uma rede de amparo a essas pessoas. Aliás, também para os familiares de alguém que cometeu suicídio. É chamado rede de proteção. E essas pessoas que são os familiares ou amigos muito próximos e íntimos de alguém que se suicidou são chamados de sobreviventes. E por que foi criada esta rede de proteção, conforme eles chamam este trabalho? Porque é muito comum também que essas pessoas entrem num colapso, num desespero, muitos num desespero de buscar aquele que tanto amam, e daí é comum algumas pessoas, familiares ou amigos próximos, recorrerem também ao suicídio. Então, está também demonstrado estatisticamente que quando ocorre um suicídio, pode acontecer dentro da família, dentro do círculo mais íntimo de amigos, inclusive, que alguém daquele círculo acabe se suicidando também. Pelo impacto daquele ato cometido pela pessoa amada. Ainda sobre a prevenção, a Organização Mundial de Saúde tem esse programa Live Life, Viva a Vida, o programa da Organização Mundial de Saúde para a prevenção do suicídio. E recomenda as seguintes intervenções que são essenciais e eficazes. Eficácia já demonstrada por experiências positivas. Limitar o acesso aos meios usados para o suicídio, por exemplo, pesticidas, armas de fogo, certos medicamentos. Interagir com os meios de comunicação para que passem a reportar os suicídios de forma responsável. Por exemplo, nos países escandinavos, as pessoas, quando ocorre um suicídio, a imprensa não pode noticiar. Não pode noticiar. Em outros países, a imprensa até pode noticiar, mas apenas dizer que ocorreu um suicídio. Normalmente não noticiam exatamente onde, não é permitido noticiar qual o meio utilizado, nome de pessoas, o que disseram testemunhas. Por que isso? Porque também está já demonstrado que muitas pessoas acabam sendo estimuladas ao suicídio depois de ouvirem dizer, de lerem notícias, de assistirem noticiário também sobre suicídio, de suicidas. Nós lembramos que a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, ela relata também das suas experiências mediúnicas. Ela psicografou obras de Lev Tolstói, grande escritor russo. E uma das vezes ele mencionou o quanto ele sofreu após a sua desencarnação por uma questão. Uma de suas obras mais importantes, mais conhecidas no mundo inteiro, é Ana Karenina. E ali está romanceado e também romantizado o suicídio de Ana Karenina. Então é algo dentro daquela perspectiva do estilo romântico, mais dramático, trazendo um certo glamour, inclusive, uma coisa heróica para o suicídio de Ana Karenina. E ele disse que o sofrimento dele grande no além era porque muitas pessoas no mundo inteiro, lendo a obra, se inspirando em Ana Karenina, cometendo suicídio também. E ele diz: isso está computado em parte
para mim, o suicídio de todas essas pessoas. De uma certa forma, para a lei cósmica, eu sou corresponsável. Então está aí a estratégia também de alguns governos do mundo de limitar, né, as informações de divulgação desses suicídios para evitar que pessoas que já estejam com problemas acabem tendo estímulos para cometer o suicídio. Nós ensinamos na Escandinávia, eles até podem noticiar que houve suicídios, mas eles se limitam a dizer houve um suicídio. E muitas vezes nem isso eles noticiam. Estimular habilidades socioemocionais em adolescentes. Também desenvolver programas para que os adolescentes possam desenvolver habilidades emocionais, sociais, trabalho voluntário, tornarem-se úteis à sociedade, fazendo algo de bom para a sociedade, para que a vida passe a ter sentido psicológico. Nós lembramos a obra do grande psiquiatra Viktor Frankl, que foi sobrevivente no campo de Auschwitz, no campo de extermínio de Auschwitz. E ele criou a logoterapia e escreveu um livro, traduzido já ao português, Em Busca de Sentido. Ele diz, é fundamental, é essencial, é necessário que todos nós busquemos um sentido psicológico profundo, existencial profundo da nossa vida. Sem isso, nós não conseguimos viver em harmonia. É necessário ter um objetivo, um sentido psicológico profundo para a vida. Então, isso é necessário que nós transmitamos também às crianças, aos jovens. E os governos têm que estar empenhados em desenvolver recursos para que essas habilidades sejam desenvolvidas nessas pessoas. Identificar, avaliar, orientar e acompanhar de perto qualquer pessoa que apresente comportamentos suicidas. Ainda em prevenção, essas intervenções devem andar de mãos dadas com os seguintes pilares fundamentais: análise da situação, colaboração multissetorial, conscientização, capacitação, financiamento de programas de prevenção e auxílio, monitoramento das situações dos programas e avaliação dos programas e resultados. Aqui ainda da Organização Mundial de Saúde, os dados nas Américas, o suicídio nas Américas, de acordo com a OMS, as taxas mundiais de suicídio estão diminuindo. Mas, na região das Américas, sobretudo também no Brasil, os números vêm crescendo. Entre 2000 e 2019, a taxa global diminuiu 36%, porque muitos governos, né, de outras localidades da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, começaram a tomar medidas preventivas ao suicídio. Mas a Organização Mundial da Saúde diz, embora o apelo seja para que todos os países façam isso, apenas 38 países têm demonstrado, realizado esforços nesse sentido. Então, os países que têm investido bastante na prevenção têm conseguido diminuir as taxas de suicídio. No mesmo período, nas Américas, não apenas não diminuiu, como aumentaram os índices em 17%. Foi muito significativo. Aqui do site, então, do Governo Federal, publicação de 16 de setembro de 2022, o Sistema Único de Saúde, SUS, disponibiliza atendimento para pessoas em sofrimento psíquico por meio dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, os RAPs. A atenção primária à saúde é a porta de entrada para o cuidado e desempenha papel fundamental na abordagem dos transtornos mentais, principalmente os leves e moderados, não só por sua capilaridade desse sistema dos RAPs, como também por conhecer a população, o território, os determinantes sociais que interferem nas mudanças comportamentais, dispondo de melhores condições para apoiar o cuidado. E dentro desses RAPs nós temos os CAPs. Diferentes níveis de complexidade compõem o cuidado a estas pessoas em risco, sendo os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, em suas diferentes modalidades, pontos de atenção estratégicos das RAPs. Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituído por equipe
multiprofissional que atua sobre a ótica interdisciplinar podem ser encontrados. Está no site do Governo Federal, Ministério da Saúde. Ainda sobre dados de suicídio no Brasil, publicados em outubro de 2021, nós temos no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. No mundo inteiro, a cada 40 segundos. No Brasil, a cada 45 minutos. Mas para cada morte, temos outras 20 tentativas. 4% dos adolescentes brasileiros apresentam sinais depressivos. E 1 a cada 4 crianças já apresentou indícios da doença. É muito. Então, os pais, educadores, precisam estar atentos. Os números de centros de atenção social são insuficientes, os CAPs, né? São insuficientes para o atendimento de todos os que necessitam de auxílio. Então, nós temos recursos, mas esses recursos ainda não são suficientes face à extensão, profundidade e complexidade do problema. Aqui o Centro de Valorização da Vida. O CVV, Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal desde 1973. Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. Aqui nós destacamos a palavra conversar. Lembremos que no início nós falamos sobre compreender, buscar conhecer, conversar para auxiliar. Inclusive temos trabalhadores da nossa casa espírita que são voluntários do CVV. A instituição é associada ao Befrienders, que é uma palavra inglesa designativa de pessoas que são voluntárias e que são treinadas para dar esse atendimento, ouvir a pessoa, saber ouvir a pessoa, não é simplesmente ouvir e atropelar, falar por cima, saber ouvir a pessoa, dar apoio emocional, fazer companhia. Muitas dessas pessoas denominadas befrienders em outros países, elas têm um dia não apenas para, como CVV, para atender ao telefone ou pelo chat, mas elas vão na casa da pessoa, vêm citar dependência, alguma coisa. Então, a instituição CVV está associada ao Befrienders Worldwide, que congrega entidades congêneres de todo o mundo e participou da força-tarefa que elaborou a Política Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, com quem mantém desde 2015 um termo de cooperação para a implantação de uma linha gratuita nacional de prevenção ao suicídio. Então, o Brasil tem uma política nacional de prevenção ao suicídio. E o CVV participou desta implementação, desta plano nacional. E, finalmente, conseguiram o CVV, a linha 188 começou a funcionar no Rio Grande do Sul, primeiramente, no CVV do Rio Grande do Sul, e depois, em setembro de 2017, iniciou sua expansão para todo o Brasil, que foi concluída a 30 de junho de 2018, com a integração de todos os estados. Agora, qualquer pessoa que queira ligar para o CVV, é só ligar o 188 de qualquer parte do Brasil e a ligação é gratuita. Aqui só para a gente encerrar hoje, depois a gente continua na sexta-feira que vem, os contatos com o CVV são feitos pelo telefone 188, 24 horas e sem custo de ligação. Pessoalmente também, nos mais de 120 postos de atendimento, ou pelo site cvv.org.br, por chat e e-mail. Nesses canais são realizados mais de 3 milhões de atendimentos anuais por aproximadamente 4 mil voluntários localizados em 24 estados e mais o Distrito Federal. Lembrando que o Distrito Federal tem o maior índice de suicídios do país. Além dos atendimentos, o CVV desenvolve em todo o país outras atividades relacionadas a apoio emocional com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo. A instituição também mantém o Hospital Francisca Júlia, que atende pessoas com transtornos mentais e dependência química em São José dos Campos. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta, algum comentário sobre os dados que vimos até agora?